Olá, investidores! Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Peterson Cunha, sou o criador desse canal Jovem Invest. Tenho 23 anos e um patrimônio acumulado de R$ 213 mil do zero, sem ter precisado de herança, sem ter precisado de dinheiro dos pais, enfim. Foi eu que conquistei isso com muito orgulho. Embora o título do vídeo pareça clickbait, não é clickbait e você vai entender a minha linha de raciocínios. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Mais um vídeo, sem vocês esse canal não existiria. Eu criei esse canal, para quem não sabe, para conversar com vocês sobre investimento, porque o meu ciclo social não tem essa questão de investimento. O meu ciclo social acha que investir em bolsa de valores é coisa só de rico, enfim. Eu não culpo as pessoas ao meu redor, não culpo a minha família por não ter esse conhecimento, e eu acho bacana, se eu estou aprendendo algo, compartilhar com outras pessoas. Então eu vi o YouTube como uma forma de conversar com outras pessoas sobre esse tema, e justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque eu fiz uma viagem agora recentemente, pessoal. Cheguei hoje, na verdade. Eu fui para Angra dos Reis com a minha namorada e foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso, eu aproveitei muito, passei alguns dias lá. E aí eu pensei assim, o quantas possibilidades o dinheiro te possibilita, e isso faz com que você tenha experiências inesquecíveis e experiências únicas da sua vida. Você deve estar pensando assim, Peterson, você foi viajar, você não investe e tal? Sim, eu invisto, pessoal, fiz um investimento grande no início desse mês, investi depois de novo, o segundo aporte, e aí eu falei assim, cara, agora eu vou dar uma relaxada na minha cabeça, com a minha mente, chamei minha namorada, peguei o meu Celtinha e fui para Angra dos Reis, cara. E é aí que você percebe que a vida como investidor, ela é muito, às vezes, limitada, sabe? Eu tava vendo um podcast esses dias, onde o Pablo Marçal comentou sobre o fato do Luiz Barsi ter uma mentalidade escassa. E aí isso ficou na minha cabeça, sabe? Uma mentalidade escassa? Como assim uma mentalidade escassa? E para quem não sabe, o Luiz Barsi, ele é o maior investidor CPF da Bolsa de Valores brasileira, tá? Ele é o maior investidor pessoa física. E ele está recebendo por média aí mais ou menos R$ 1.150.000 de dividendos por dia. Por dia, o cara recebe R$ 1.150.000. Só que ele é um cara que começou do zero também. Ele é um cara que construiu todo esse império dele através dos investimentos e dos juros compostos, mas para isso ele teve que fazer muitas renúncias na vida dele. Quando ele era pequeno, aos seus 5 anos de idade, ele tomou o primeiro banho quente, aos 5 anos de idade. Então ele teve uma infância difícil, começou a investir, ele já não era tão novo assim, se não me engano foi na casa dos 30 anos, e hoje em dia ele tem 85 anos de idade, 85. Ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa, só que ele não tem mais um fator que para muitos não, na verdade para todos, é muito importante, que é a idade. A idade passou para ele, ele tem muito dinheiro, mas ele é uma pessoa simples, ele é uma pessoa que não gasta com coisas, segundo ele, que ele não precisa. Por exemplo, ele costura a própria roupa dele até um tempo atrás. E aí você deve estar se perguntando assim, pô, um cara que ganha R$ 1.150.000 de dividendo costura a própria roupa? Como assim? Sim, ele não tem carros caros. E o Pablo Marçal falou justamente sobre essa questão. A questão de que a mentalidade dele, embora ele seja uma pessoa bilionária, tá? Porque ele é um bilionário brasileiro, ele é uma pessoa com uma mentalidade escassa, no sentido de que não desfrutou daquilo que o dinheiro pode oferecer. E na hora que eu assisti isso pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, cara, eu discordo da fala do Pablo Marçal, afinal de contas, o Barsi vive o estilo de vida dele porque ele quer, é assim que ele se sente bem, é assim que ele gosta de gastar o dinheiro dele, tá tudo certo. E realmente, para algumas pessoas isso pode fazer sentido, pessoal, mas talvez não seja o seu caso, porque, por exemplo, eu estava pensando assim, para o Luiz Barsi ter a grana que ele tem hoje, para ele ter os dividendos que ele recebe hoje, ele teve que fazer muitas renúncias na vida dele. E a vida como investidor nada mais é do que são renúncias. O tempo inteiro você fica fazendo renúncia. Igual, por exemplo, Peterson, tenho o sonho de um dia ter um Honda Civic 2014, automático, banco de couro. É o meu sonho ter esse carro. Eu tenho condição de comprar esse carro agora? Eu tenho condição, se ligou? Mas eu estou andando de Celta 2007 duas portas. Porque eu estou renunciando de uma coisa que eu quero agora para no futuro pegar coisas ainda melhores e para ter aquilo que eu quero com mais conforto, com mais segurança. Então eu estou fazendo uma renúncia nesse momento. Só que tem coisas na vida que nem tudo é negociável para algumas pessoas. No caso, para mim, por exemplo, eu não vou renunciar de sair para uma viagem na praia com minha namorada
que é um momento único pra gente, é um momento inesquecível. Eu tenho 23 anos de idade hoje, daqui a 5, 10, 15 anos eu não vou ter mais 23 anos de idade. Então eu estou renunciando do carro, mas eu não renuncio, por exemplo, de fazer uma viagem com a minha namorada, de aproveitar um momento com ela. E para muitas pessoas isso é algo, eu não gosto de viajar, para mim tá de boa renunciar a isso, beleza. Aí varia de cada um, sabe? Justamente nessa viagem que eu fiz agora, eu tive momentos muito bons e eu pensei no quanto o dinheiro ele pode trazer momentos únicos e coisas que se você não se possibilitar, você nunca vai ter. E são coisas que o dinheiro em si ele te possibilita, mas ele não deveria te limitar a isso em momentos. E justamente pensando nisso, estava pensando assim, quanto tempo que eu vou demorar para poder ficar milionário a partir do dinheiro que eu tenho. Tem uma função muito bacana no site do Investidor 10, que é um parceiro nosso aqui do canal, que é gratuito, tá, pessoal? Você entra lá no site, vai ter as opções de calculadora, e aí tem uma calculadora lá que é quanto eu deveria juntar para poder atingir o primeiro milhão nos anos que eu defini ali. Você vai colocar lá, vamos supor, você quer atingir o seu primeiro milhão em 20 anos. Você vai colocar 20 anos, vai colocar quanto você tem de patrimônio agora, ele vai te mostrar o quanto você precisaria investir todos os meses para que você alcançasse esse 1 milhão lá no futuro, na época que você quiser ter esse 1 milhão. E aí eu fiz uma simulação com os 213 mil reais que eu já tenho investido atualmente, para você ter uma ideia, eu precisaria, colocando uma taxa de juros de 9% para desconsiderar o IPCA, pelo menos o oficial, eu precisaria investir por mês, em 17 anos, R$ 169. Se eu investisse R$ 169 todo mês por 17 anos, aos 40 anos de idade, daqui a 17 anos, eu teria o meu primeiro R$ 1 milhão, já desconsiderando o IPCA. Então, eu vou ser milionário. Eu vou ser milionário. O que eu quero agora não é mais buscar ter um patrimônio para que isso pudesse acontecer. E o que eu quero agora é fazer tudo certo para que isso não dê merda no futuro. Porque dependendo da forma que eu gastar esse dinheiro agora, ou dependendo do que eu investir, se eu fizer errado, se eu fizer cagada, digamos assim, eu vou deixar de ser milionário no futuro. Mas se eu continuar fazendo tudo da forma que eu estou fazendo, certo, seguindo a ideologia dos juros compostos, eu vou ser milionário aos 17 anos de idade. É claro que eu não quero 17 anos, daqui a 17 anos. Mas é claro que eu não quero demorar 17 anos para me tornar milionário. Eu quero me tornar milionário antes dos 30 anos de idade. E para isso eu preciso investir mais. Só que para investir mais, eu preciso trabalhar mais e por aí vai. E aí entra aquela questão, às vezes, para muitas pessoas, tá? Que entra justamente o título do vídeo. Você querer gastar mais vai te fazer buscar mais dinheiro. E aí, a partir do momento que você busca mais dinheiro, você começa a ter outra mentalidade, você começa a conhecer coisas novas e, consequentemente, para você que já é investidor, você vai investir mais, você vai estar focando mais no seu futuro. Se você agora, vamos supor que você não tem R$ 1 na sua conta, você tem R$ 0 aí, você quer se tornar um milionário. Investindo por 30 anos, você precisaria colocar ali R$ 587,51 por 30 anos, uma taxa de juros de 9% para você desconsiderar o IPCA, para você ser milionário daqui a 30 anos. Aí você deve parar e pensar assim, pô, cara, 30 anos, eu não sei se eu quero esperar isso tudo para ser milionário, não. Qual que é a forma de fazer cortar esse caminho? É trabalhando, é conseguindo coisas que vão te gerar renda para você aportar mais. Quanto maior for o seu aporte, menor é o tempo que vai demorar para você se tornar milionário. Só que aí entra outra mentalidade que muitas pessoas ao meu redor acabam tendo, pelo menos no meu ciclo social. Igual eu falei com vocês, o meu ciclo social não tem essa questão dos investimentos. Isso ainda é algo que basicamente exclusivo meu aqui. E nossa, do meu canal, né? Porque por isso que eu criei esse canal. Mas eu vejo que muitas pessoas ao meu redor, aqui, quando a gente é uma classe mais baixa, elas têm a ideia de que ser trabalhador ao extremo é motivo de orgulho. O que eu digo com isso, ao extremo? Uma coisa é você trabalhar, o trabalho é digno. Eu adoro fazer meu trabalho, eu adoro fazer as minhas coisas, eu adoro gerar minha renda. Isso acho que todo mundo gosta, né? Ou pelo menos 99% das pessoas. Mas, por exemplo, trabalhasse num trabalho que eu tivesse que, sei lá, fazer um trabalho braçal árduo e focar 100% ali em ficar o dia inteiro ali trabalhando no trabalho braçal, fizesse outra coisa ali, um Uber depois, alguma coisa assim, até chegar à exaustão física total, exaustão física completa, e não conseguisse ter energia para buscar outras coisas, cara, eu estaria fadado ao fracasso, tá ligado? Eu sei que para muitas pessoas o trabalho ao extremo é um motivo de orgulho, sabe? É uma sensação de caralho, sou um trabalhador.
Eu tô me matando de trabalhar aqui, tô dormindo 2, 3 horas por dia, tô fazendo 1 milhão de coisas. Eu já passei por esse momento, já passei pelo momento aqui quando isso daqui estava começando a vingar e ainda não me dava retorno financeiro, eu ainda trabalhava no CLT e estava conciliando com a faculdade, fazia isso tudo ao mesmo tempo, tava dormindo 3, 4 horas por dia, tá ligado? Só que passa um tempo, o seu corpo vai começando a te dar problemas. Igual me deu um problema na minha vista na época, que eu fiquei com os olhos completamente vermelhos. Aí você para e pensa, às vezes você que tá aí vivendo sua vida, você tem um filho, você tem uma família. Cara, a tua saúde, a tua presença ali vale muito mais para eles do que qualquer dinheiro, se ligou? Eu vejo muita gente se perdendo na ideia de correr atrás das notas e esquecendo simplesmente de que a vida, ela não tem preço, a sua saúde não tem preço, o seu momento aí com as pessoas com que você ama não tem preço. E eu acho que a partir do momento que você começa a abrir mão de tudo isso, só focando no dinheiro, você perde muito a essência do porquê que você está fazendo isso, sabe? Eu sei que são casos e casos, mas eu vejo que a maioria das pessoas, elas acabam indo muito para esse lado. E é um lado que eu não quero ir, eu prefiro me manter nesse lado mais consciente, desse lado aqui onde eu não abro mão do que é essencial para minha vida e mesmo assim eu continuo evoluindo na minha vida. Então, quando você for fazer renúncias na sua vida, considere se aquela renúncia realmente é uma renúncia que não vai te fazer falta, sabe? É igual, por exemplo, o carro agora para mim, isso que sendo algo que eu quero muito, é algo que eu almejo, é um objetivo, sabe? Eu pegar um carro agora, eu pegar um carro depois, eu acho que depois vai ter mais gostinho. Mas eu viajar agora com 23 anos com a minha namorada pra praia, passar alguns dias e junto com ela ali e tudo mais, a gente nunca mais vai ter esse momento exatamente com essa mesma idade juntos. Então, por mais ou menos eu acabo concordando com a fala do Pablo Marçal da questão da mentalidade escassa do Bassi, mas não é porque ele seja burro ou qualquer coisa do tipo. Afinal de contas, o cara é o maior investidor CPF da Bolsa de Valores. O que ele fez, ninguém fez, né, cara? Então, vale a pena você botar na balança e ver o que é importante para vocês. Mas de resto é isso, pessoal. Eu queria bater um papo com vocês aqui hoje. Em breve, mais vídeos aí, só que um pouco mais técnicos aí, e não tanto essa conversa. Mas eu acho importante a gente manter isso aqui no canal, porque é a essência do nosso canal aqui, é o que fez o canal começar a evoluir, é o que fez muita gente chegar. E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto.